Evangelho de Marcos, capítulo 10, uma passagem bem conhecida da igreja, mas nós vamos tirar aqui muitas lições de Deus nos nossos corações. Marcos 10, 46, fala sobre a cura do cego de Jericó. Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que perguntou a ele: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo, que eu tenha vista. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Ele passou a ver e seguiu a Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos amados, eu quero pregar sobre esta palavra do cego de Jericó. Eu quero ver, este homem disse. Eu quero ter vista, eu quero enxergar, eu quero ver melhor. Este homem, ele era cego. Alguns afirmam que ele era cego de nascença. Algumas traduções traz essa informação. Mas o fato é que ele estava à beira do caminho, mendigando. Me chama a atenção o fato de que ele era cego e ele mendigava. E ele estava ali e ouviu que Jesus estava passando, ouviu que Jesus estava próximo. Talvez a multidão, talvez alguém disse para ele, talvez o barulho lhe chamou a atenção, e ele então disse, ou perguntou: o que está acontecendo? E alguém falou para ele: é o Nazareno, é Jesus, é o Cristo, aquele que fez milagres, aquele que faz maravilhas, proezas, coisas poderosas ele faz. E este homem então não perdeu tempo, ele não perdeu tempo, ele começou a clamar. A palavra clamar é gritar, gritar em alta voz. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele então, nesta expressão que ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem algumas verdades neste grito. Existem algumas implicações nesta frase. Ele reconhece que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o Salvador da humanidade. Ele reconhece que Jesus, Cristo, Filho de Davi, ele era o cumprimento da promessa sobre a promessa que foi dada a Davi, que o reino dele, o seu trono não teria fim. E não teria fim em Jesus. Porque ele, assentado sobre esse trono, rei,
não terá mais fim. Ele é o Rei dos reis e ele veio da linhagem de Davi. Então, quando ele diz filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus não é um homem comum, Jesus não é um homem natural, Jesus não é um homem apenas ali que fazia algumas proezas, não, ele era Deus, ele era o Messias, ele era ali o ungido, escolhido por Deus. Então ali ele reconhece isso, filho de Davi. Ao reconhecer esta verdade, que Jesus era o filho de Davi, era o cumprimento dessa promessa, ele agora vai declarar: tem misericórdia de mim. Esta é uma grande verdade também. Quando nós reconhecemos que Jesus é o filho de Davi, é o Salvador, é o Senhor, nós então olhamos para dentro de nós e pedimos perdão. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos deparamos com o Salvador e com o Senhor e dizemos: tem misericórdia de mim, ó Deus. Mas aquele clamor foi tentado ser tampado, ou até mesmo ele ser desmotivado na sua oração, na sua busca, no seu clamor. Algumas pessoas os desencorajou, dizendo: Jesus está longe, a multidão está aí, eles não vão te ouvir, ele não vai te atender. Então ele não parou, ele não desistiu, ele não se sentiu desmotivado, pelo contrário, o encorajou ainda mais, o fez buscar ainda mais alto, fez ele ter mais intensidade, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então para, e disse, mandou chamar aquele homem. Então as pessoas disseram: olha, o mestre está te chamando. E ele se levantou rapidamente, lançou a sua capa, e chegou diante de Jesus, e perguntou para Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Qual é a sua vontade? Qual é o seu problema? O que está acontecendo com você? Era fato que Jesus sabia da sua enfermidade. Era fato que Jesus conhecia o seu problema, mas queria que ele dissesse. Queria que ele falasse o que ele almejava, o que ele esperava. Então, aquele homem disse: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ter vista. E Jesus disse: então seja feita conforme a tua vontade. E a Bíblia vai declarar aqui que imediatamente os olhos daquele cego foram abertos. E ele passou a ver tudo. Ele passou a enxergar Jesus e todas as pessoas em sua volta e todas as situações. E depois do milagre, ele não virou as costas para Jesus, como muitos, ao receber os milagres, ao receber as bênçãos, viram as costas para Jesus. Mas a Bíblia vai dizer aqui no versículo 52, que ele passou a seguir Jesus. Ele passou agora a ser mais um dos discípulos de Jesus, porque ele recebeu aquele grande milagre, ele passou a ver. Irmãos, eu quero dizer que este homem aqui, ele era cego fisicamente. Mas quantas pessoas em nossa volta também estão cegos espiritualmente, emocionalmente, estão cegos, não conseguem ver as coisas, não conseguem distinguir as coisas, não conseguem discernir as coisas, porque a cegueira espiritual tomou conta. E o que é a cegueira espiritual, pastor? A cegueira espiritual é quando nós queremos ver as coisas e nós não enxergamos, nós não vemos. E esta mensagem é fruto de alguns atendimentos
que eu tive ao longo do meu ministério, e algumas pessoas que ao longo do meu ministério eu percebi uma frase comum, uma frase que muitos dizem: pastor, eu quero ver a minha bênção e eu não consigo ver. Pastor, eu quero ver o meu milagre, eu quero enxergar a solução para os meus problemas e eu não encontro esta solução, eu não vejo esta resposta, eu não vejo um escape, eu não vejo uma saída, eu não vejo, pastor, os meus sonhos serem realizados. Eu quero ver a minha vitória, eu quero ver o meu milagre, e eu não estou vendo. Quantas pessoas em nossa volta, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, até mesmo crentes, estão ainda cegos por não discernirem os propósitos de Deus em sua própria vida, por não verem os planos de Deus na sua própria vida, por não enxergarem o trabalhar, o agir de Deus na sua vida, na sua família, não conseguem visualizar, não conseguem ver a solução, não conseguem ver a vitória, não conseguem ver o milagre. Quantos de nós muitas vezes dizemos: eu não estou conseguindo ver, mas eu quero ver. Eu quero ver, mas não consigo. Eu quero enxergar, mas não posso. As situações me impedem. As barreiras me impedem. As lutas me impedem. Os problemas da minha vida me impedem de ver o milagre de Deus na minha vida. Eu não consigo encontrar uma solução. Eu quero dizer para você, meus amados, que não são as barreiras que impedem você de ver os milagres de Deus. Não são os problemas que impedem você de ver as vitórias que Deus tem na sua vida. Porque Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para os seus filhos. Deus tem vitória para a sua igreja. Deus tem vitória para os seus. Deus tem milagres para nós. E por que nós não desfrutamos de milagres de Deus em nossas vidas? Porque os nossos olhos ainda estão tampados. Eu quero aqui, em nome de Jesus, meus irmãos, ser um oftalmologista espiritual, para tirar algumas coisas que estão impedindo você de ver o que Deus tem na sua vida. Alguns filtros que estão impedindo de você enxergar o que Deus tem para a sua família, para a sua vida, para o seu ministério. A palavra de Deus fala, queridos, em Romanos. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 37, diz assim: em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz que nós somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos vitoriosos. E por que não vemos esta vitória? Por que não vemos esta bênção? Irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 10, o apóstolo João escreve, capítulo 10, versículo 10, Jesus, quem disse isso, e João registra, diz: o ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo vem para matar os teus sonhos.
O diabo vem para matar os teus projetos, matar a sua vida. O diabo quer roubar aquilo que Deus tem para você. O inimigo das nossas almas, ele vem para destruir a sua fé, destruir a sua vida. Este é o objetivo, esta é a missão do inimigo. Mas Jesus disse: eu vim. Se ele veio para matar, se ele veio para destruir, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Porque nós não conseguimos ver estes milagres, meus amados? Eu vou dizer para você por quê. Primeiro lugar, por que nós estamos cegos espiritualmente? Muitos não conseguem enxergar. A palavra do Senhor fala em primeiro lugar aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo de número 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha só, preste atenção. Nos quais o Deus deste século, o Deus deste mundo, Deus com letra minúscula aqui, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Primeiro lugar, irmãos, porque muitos estão cegos aí fora e muitos dentro da igreja estão cegos espiritualmente. Por quê? Porque o Deus deste mundo, o Deus deste século, o Deus desse sistema mundano tem cegado o entendimento das pessoas, para que a luz da palavra não resplandeça no entendimento dessas pessoas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou receber o que a Bíblia diz que eu vou receber. E por que nós e muitos não tomam posse daquilo que a Bíblia diz que nós temos? Porque desconhecemos. Imagina você ter uma herança muito grande. Uma herança muito grande, você passando necessidade, dificuldade. Não tem dinheiro nem para fazer uma compra às vezes. Às vezes a luz tem que paga uma, fica a outra atrasada. Tem uma dificuldade. E aí você tem uma herança muito grande. Alguém deixou uma herança para você. Você é um bilionário e você não sabe disso. O que adianta você ser um bilionário e você não saber? O que adianta você ser um bilionário e você não desfrutar? Não adianta nada. Nós muitas vezes não desfrutamos do reino de Deus porque desconhecemos a sua palavra. Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, diz a Bíblia. Para quê? Qual a intenção? Qual é o propósito do diabo de cegar o entendimento deles? Para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Para que eles permaneçam nas trevas. Então eu preciso ir na Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estar em culto de ensino, eu preciso me esmerar na palavra de Deus, para eu conhecer o que Deus tem para mim. Porque a maior estratégia do diabo é a distração. Diga assim, a maior estratégia do diabo é a distração. É manter você distraído. É em filme, é em série, é numa saída, é em tantas coisas. Vai distraindo as pessoas. Vai distraindo as pessoas, elas não buscam a Deus. Elas não se esforçam em Deus, elas não aprofundam no seu relacionamento com Deus, elas ficam no superficial, e quando ficam,
E quando ficam no superficial, não se aprofundam, não vai até os joelhos, não vai até aqui a cintura no rio de Deus, não vai até o peito no rio de Deus, não mergulha no rio de Deus, como diz lá em Ezequiel. Ele não desfruta do reino de Deus, de tudo que Deus tem preparado para a sua igreja e para nós. Por quê? Porque aqui está cego. Quantas pessoas estão cegas em seu entendimento, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que a palavra de Deus, para que ele não conheça a palavra de Deus, para que ele não desfrute da palavra de Deus. Por isso que muitos acham que o véu ainda está intacto lá. O véu rasgou, amado. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, o véu rasgou. E isso significa que nós temos acesso à presença de Deus. Mas enquanto nós não conhecemos isso, nós dependemos de pastor, de padre, de pai de santo. Nós dependemos das pessoas. Põe a mão na minha cabeça, ore por mim. Sendo que nós podemos dobrar o nosso joelho na nossa cama, fechar a porta do nosso quarto e orar a Deus em secreto e buscar a presença de Deus. Claro que nós precisamos de líderes, de pessoas que nos ajudem. Precisamos sim, quando estamos fracos, sermos carregados. Isso é preciso, é necessário, isso é o corpo. Mas viver dependente de mão na cabeça, viver dependente de campanha, embora não seja contra, mas viver dependente disso, eu preciso buscar a palavra de Deus. Eu preciso me esforçar na palavra de Deus e entender as verdades secretas, porque as pessoas estão cegas. Eu não estou enxergando a minha vitória, eu não estou enxergando a minha bênção, eu não estou enxergando aquilo que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque o inimigo tem cegado. Mas não só isso. A segunda coisa que faz com que nós venhamos a não ver o que Deus tem nas nossas vidas é a incredulidade, é a dúvida. João capítulo 11, versículo 40. João capítulo 11, versículo 40. Diz-nos a palavra de Deus. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Por que ela não viu a glória de Deus? Por que ela não viu a glória? Embora ela tinha visto aqui, mas ela não viu a glória de Deus espiritualmente, porque ela não creu, porque ela não teve fé. E quantas pessoas, amados, mesmo dentro da igreja, não recebem as bênçãos de Deus porque não crê. Não recebem as bênçãos de Deus, não recebem os milagres de Deus porque não crê. Este homem aqui, Bartimeu, Jesus disse: a tua fé te curou. Você foi curado pela tua fé. Eu quero ver as minhas bênçãos, eu quero ver o meu milagre. Por que nós não vemos? Porque nós, muitas vezes, somos incrédulos. Quando eu falei da distração como arma do diabo, só vê Marta e Maria. Maria ficou aos pés de Jesus. Marta estava atarefada em muitas coisas, distraída em muitas coisas. Jesus disse para ela: Maria escolheu a boa parte. Você está muito fadigada, Marta. Você está muito distraída com tantas coisas, Marta. Amados irmãos, nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem preparado para nós, se nós não estamos vendo. A nossa vista, ela não é esses olhos aqui carnais, é pela fé. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida não é por vista humana, mas é pela fé. Nós nos movemos pela fé, nós andamos pela fé, nós nos movimentamos no mundo espiritual pela fé.
Nós precisamos ter fé, nós precisamos ser um homem de fé, uma mulher de fé. As pessoas ao apontar na sua vida dizem, aquele homem é um homem de fé. Aquela mulher é uma mulher de fé, ela tem fé. Será que as pessoas podem apontar para nós e dizer isso de nós? Por que nós não estamos vendo as coisas acontecerem? Porque a dúvida, a incredulidade toma conta do coração de muitas pessoas. Se eu não estou enxergando agora, pela fé Deus vai mudar essa situação. Pela fé Deus vai mudar essa situação na minha vida. Pela fé eu estou profetizando. Pela fé eu vou buscar a presença de Deus e vou dizer, Deus, por favor, em nome de Jesus, tem misericórdia, muda esta realidade. Eu quero ver a minha bênção, eu quero ver o meu milagre, eu quero usar a minha fé e a fé no sobrenatural de Deus. Use a tua fé, meus amados irmãos. Tenha fé, porque a incredulidade faz a gente não ver a glória de Deus. Quando Jesus chegou ao sepultamento de Lázaro, ele viu ali Marta mais uma vez, e ele disse para ele, se eu não te disse, Marta, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Então há uma condição para ver a glória de Deus, e a condição é crer, a condição é ter fé. A condição é buscar a presença do Senhor. Em terceiro lugar, o que faz nós ficarmos cegos espiritualmente? A Bíblia diz em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo de número 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosidades e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas, o que está escrito aí? Aquele que não tem estas coisas é cego. Por que eu não estou vendo? Aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O que Pedro está dizendo aqui é que ao se converter não mudou a sua vida. Pedro está dizendo aqui que essas pessoas que não têm essas virtudes geradas pelo Espírito Santo de Deus, piedade, o que é piedade? Vida com Deus. Piedade é o meu relacionamento vertical, eu com Deus. Ter uma vida piedosa, uma vida sacra, uma vida santa, uma vida separada, uma vida espiritualmente em contato com Deus. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Eu sou propriedade dEle.
Então, se eu não me converter de verdade, não adianta estar no corpo da igreja, mas se eu não me converter de verdade e assumir uma conduta espiritual nessas qualidades e virtudes, se eu não tiver isso, eu ainda estou cego e trazendo a minha velha vida para o presente. Outrora eu não tinha relacionamento com Deus. Outrora eu estava desligado da graça. Outrora eu era um homem natural, sem o Espírito Santo de Deus. Outrora não havia em minha conduta e em minha consciência de pecado. Para mim, nada era pecado. Outrora era uma vida separada de Deus e apenas religiosa. Mas a partir do momento que nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos submetemos à palavra, quando nós nos submetemos à fé no verdadeiro Deus, os nossos pecados são expostos à palavra de Deus. E eu começo a dizer: Pai, me perdoa. Pai, tem misericórdia de mim. Quanto mais longe de Deus, os pecados evidenciados só são os maiores. Eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Somente são esses os pecados que são evidenciados. Mas quanto mais próximo da luz, quanto mais próximos do Evangelho, quanto mais próximos de Jesus, a luz de Cristo vem sobre a minha vida e Ele me mostra as minhas fraquezas até em pensamentos. E eu digo: Senhor, eu não matei, eu não roubei, mas tem misericórdia de mim que pensei, tem misericórdia de mim que falei errado, tem misericórdia de mim porque tive tal intenção, tem misericórdia. Cada vez que eu me aproximo mais de Deus, mais eu peço a Deus perdão pelos nossos pecados. Por isso que nós não vemos a nossa vitória, por isso ainda somos cegos espiritualmente, porque não morremos, não fomos sepultados com Cristo. E se nós não formos sepultados com Cristo, não ressuscitaremos com Ele também. É preciso sepultar a minha velha natureza. É preciso sepultar o meu velho homem. A todo momento, mesmo morto, o meu velho homem quer voltar à tona. Mesmo morto, sepultado, o meu velho homem quer voltar à tona. E cabe ao novo homem, ao homem espiritual, agora com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, crucificar a minha carne cada vez mais, tomar a minha cruz a cada dia e seguir a Jesus na minha vida. Porque se nós não tivermos isso, o apóstolo Pedro, não sou eu estou repetindo o que a palavra de Deus está dizendo. O apóstolo Pedro está dizendo aqui: se nós não tivermos isso, seremos cegos. É por isso que você não consegue ver o que Deus tem preparado para você. É por isso que os nossos olhos estão curtos, não conseguimos enxergar o além. A vitória que Deus está preparando para nós. Jesus Cristo disse aos seus discípulos em João capítulo 14: ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Não fique olhando aqui você vai ser morto, aqui você vai ser perseguido, aqui vão te bater em você, aqui as pessoas não gostam de você, aqui não fique olhando para isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou para meu pai, mas eu prepararei lugar para vós, para que quando eu vir novamente, eu buscar vocês e vocês estarão comigo para sempre, diz o Senhor. Então os nossos olhos não podem estar aqui na terra, mas a eternidade. Quando eu vejo isso, nós
começamos a gerar no nosso coração de ver as bênçãos de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. E Deus realiza milagres em nossas vidas para provar que Ele está conosco. Os milagres não são nada mais e nada menos como mimos de Deus, para dizer: eu estou com você, eu estou aqui perto, eu fiz isso por você, continua firme. Mas o que Deus tem preparado é ainda maior, é mais do que essa cura física deste homem aqui, é mais do que isso. O que Deus tem preparado é coisas eternas, é coisas que o ladrão não rouba, é coisas que a traça não corrói, é coisas que a ferrugem não consome. O que Deus tem preparado para nós. Quando João viu isso em Apocalipse, ele ficou maravilhado, ele ficou espantado de ver aquilo que nós vamos experimentar na glória, meus irmãos. João ficou maravilhado, não conseguiu nem discernir. E ao escrever Apocalipse, eu vi coisas que as ruas é como de ouro, não é ouro, é uma coisa parecida com ouro. Eu vi muros, eles parecem de jaspe. Eu vi um rio grande, eu vi uma praça. Ele começou a colocar coisas da terra, mas não é isso, é muito mais que isso. Paulo diz assim que ele viu coisas tão grandes que não sabia nem escrever, vi coisas que não consigo explicar. Quando ele subiu ao terceiro céu. É tudo isso que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Vamos nos afastar deste evangelho por problemazinhos. Vamos nos afastar desta palavra por picuinhas. Não, meus irmãos, porque Deus tem preparado coisas eternas e muito maiores para mim e para você. Mas os nossos olhos têm que estar lá. Glória a Deus. Então o pecado faz com que a gente não enxergue o que Deus tem preparado para nós. É o pecado que é um filtro, que é como uma cegueira sobre uma venda sobre os nossos olhos. E é por isso que nós não enxergamos as vitórias de Deus, os milagres de Deus. Em quarto e último lugar, existem mais outros, mas eu quero destacar apenas estes. Por que que nós não vemos a nossa vitória? Por que que nós não vemos o nosso milagre? Primeiro, o Deus deste século cegou o entendimento. Segundo, a incredulidade. Se você cresce, tu verias a glória de Deus. Terceiro, o pecado, que faz com que as pessoas vivam cegos, porque vivem a sua velha natureza. Matem a sua velha natureza. E quarto lugar, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 11. Diz-nos a palavra de Deus: mas quem odeia o seu irmão está onde? Nas trevas. Anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que faz com que a gente não veja a maldade no coração, a falta do perdão, a falta de agir com misericórdia. Quando nós carregamos as pessoas em nossos corações, nós andamos nas trevas. E andar nas trevas, imagine alguém andando sem luz, na escuridão, ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde vai, porque ele está nas trevas. E por que está nas trevas? Porque há ódio no seu coração, há maldade no coração. E as pessoas dizem: eu não consigo ver a minha bênção,
carregando os outros no coração, você não vai ver nunca. Eu não consigo ver os milagres de Deus na minha vida enquanto você não perdoar, enquanto você odiar os irmãos, você não vai ver a bênção de Deus. É preciso purificar a sua vida. É preciso se arrepender e limpar o seu coração, meu amado. Porque a Bíblia é clara. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um estudo. Eu estou aqui apenas trazendo à luz esta palavra na sua vida. É a palavra de Deus. Que quem odeia o seu irmão está nas trevas. Por quê? Porque eles cegaram os olhos. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo vai fazer na vida das pessoas? Furar os olhos para que elas não vejam. Sansão era forte. Primeira coisa que os filisteus fizeram com ele, vazar os dois olhos de Sansão. E ele virou um palhaço lá nos filisteus. Sabe, meus irmãos, a visão é muito importante. A visão espiritual. Mesmo a gente enxergando, muitos estão cegos. Perdoe o seu irmão. Perdoe as pessoas. Não carregue ninguém junto com você. Libere estas vidas. Perdoe como Cristo te perdoou. A parábola do credor incompassivo é evidente. Quando Jesus contou aquela parábola de um homem que devia um dinheiro muito grande, enorme, impagável, uma dívida imensurável, impagável. E aquele homem disse para ele: você está perdoado, você não precisa me pagar. Mas dentro do coração dele não se sentiu perdoado. Porque quem não perdoa, na verdade, é que não se sente perdoado. Ele não se sentiu perdoado, mesmo sendo perdoado. Ele disse: não, eu vou pagar. Mas eu te perdoei. Você está livre? Não, mas eu vou pagar, eu tenho que pagar. Aí ele foi atrás dos credores que ele tinha, que era uma dívida muito infinitamente menor, para ele juntar, para ele poder pagar o outro, que não dava ainda. E ele começou a cobrar as pessoas. Quando você cobra as pessoas, quando você tem mágoa, ódio, rancor no teu coração, você está querendo cobrar as pessoas de algo que você foi perdoado ainda maior, ainda mais. Mas você quer cobrar as pessoas para que você se ache justo, ou uma autojustiça. Sabe o que é a autojustiça para Deus? A nossa autojustiça para Deus? Você sabe qual é o termo que a Bíblia fala? Não fala não, pastores. Você sabe o que é para Deus a nossa autojustiça? Trapos de imundícia. O que é trapo de imundícia? Eu não vou nem falar, que é tão nojento. O que é trapo de imundícia? Não serve para nada para Deus a nossa autojustiça. Na verdade, quando a gente se autojustifica, mostra-nos um coração perverso, duro. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, perdoe, libere estas vidas. E perdão não é um sentimento, é uma decisão cristã. Eu decido perdoar e não cobrar mais. Eu decido, eu libero. Perdoe. Tem pessoas que guardam rancores e até escrevem. E quando chega para alguma pessoa, tira uma lista enorme aí desembrulha. Espera aí. Ponto 1. Aquele dia. Oh, meu amado, perdoe. Porque você foi perdoado. Porque você foi perdoada. Porque se nós não perdoarmos,
nós não seremos perdoados. Qual é a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. É da mesma qualidade, como se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Você quer o perdão de Deus? Eu quero, mas você quer perdoar? É querer. Mas ainda dói, ainda machuca, ainda é difícil para mim. Eu sei. Mas decida. Lança diante de Deus todos os teus fardos. Como a palavra de Deus diz em Filipenses. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Lança sobre ele, Senhor, eu não consigo, eu quero perdoar, mas eu não consigo, mas está nas tuas mãos, tem misericórdia de mim, Senhor. E aí você vai ver vitória na sua vida. Quando você começar a liberar, quando você começar a perdoar, quando você começar a se santificar, quando você começar a crer no sobrenatural e ter fé, quando você, em nome de Jesus, resistir ao diabo, você vai ver a tua vitória, você vai ver o teu milagre. Aquele homem, Bartimeu, ele lançou a capa dele e foi até Jesus. Que capa você precisa lançar? A falta do perdão? Lança hoje. Talvez você está agasalhado com essa ira, com essa mágoa, com essa maldade no coração. Te agasalha, te protege de alguma maneira, mas não está te protegendo não. Está apenas evidenciando o teu papel de escravo ainda. Não está te libertando, não está te protegendo. Lança fora esta capa da mágoa. Lança fora esta capa de você ter razão. Lança fora esta capa da maldade do coração. Lança fora esta capa da incredulidade. Pastor, eu vou na igreja, eu canto, é muito bom, mas eu não tenho fé na minha vida, eu sou meio incrédulo, eu sou como Tomé, eu preciso ver para crer. Lança fora esta capa da incredulidade, meu amado. Passe a crer de verdade, passe a andar por fé na sua vida. Lança fora, em nome de Jesus, esses pecados que você traz ainda. Decida, lança fora esta capa. Porque se aquele homem fosse encapado com a capa dele até Jesus, ele talvez não seria curado. Mas ele lançou fora a capa dele. E Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu fiz a minha parte. Eu joguei fora a minha capa de escravo, de mendigo. Sabe qual era a capa dele? Era a carteira de trabalho dele. Era o que todo mundo evidenciava que ele podia mendigar. E quantas pessoas estão mendigando bênção? Não vive o reino de Deus. Não se acha filho, ainda se acha escravo. Nós falamos aqui terça-feira passada sobre o filho e o escravo. O escravo, ele ainda se acha, nada tem diferença o filho menor, nada tem diferença do escravo, porque ele não vive a liberdade da casa. Está lá em Gálatas. Nós precisamos crescer, amadurecer, para que nós possamos enxergar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero pedir para você se colocar de pé neste momento. Qual é a capa que você precisa lançar fora? Você sabe qual é a capa. A palavra de Deus, para que você chegue e diga: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar a minha bênção, eu quero enxergar a minha vitória, eu quero enxergar o meu milagre. Qual é a capa que você precisa jogar fora hoje? Qual é a capa que te aprisiona como escravo? Qual é a capa que faz com que você não veja
as bênçãos de Deus na sua vida. Nós vamos louvar a Deus. Eu gostaria muito de orar por você. Mas você vai fazer isso no seu banco mesmo. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, eu gostaria que você buscasse a Deus agora, depois dessa palavra. E você dissesse: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Não adianta você tentar enganar a Deus. Pai, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que eu carrego esta capa há anos. A capa dos meus pecados que eu não consigo vencer. A capa da incredulidade que insiste em permanecer na minha vida. A capa da culpa, da preguiça, de ler a tua palavra, de buscar, de entender os teus propósitos na minha vida. A capa da procrastinação, eu vou jogando para frente o que eu preciso resolver hoje. Vou procrastinando, vou empurrando com a barriga, e assim eu vou me distraindo, achando que tudo está bem, e é o diabo que está me cegando. Qual é a capa que hoje você precisa jogar fora? Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus está presente neste lugar. Se você jogar fora esta capa hoje, os teus olhos serão abertos. Você não vai viver mais em trevas. Você vai enxergar o que eu tenho na sua vida. Oh, aleluia. Vai orando, abre a tua boca. Eu já vejo pessoas chorando na presença de Deus. O Senhor está te perguntando: meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Você vai dizer nessa noite: eu quero ver Jesus. Eu quero ver a minha bênção, eu quero ver o meu milagre. Oh, eu sou disposto a jogar fora esta capa que até hoje eu trago, que eu acho que me protege, mas ela me afasta da tua palavra. Eu jogo fora agora em nome de Jesus Cristo. E haverá perdão na sua vida. Haverá misericórdia de Deus sobre você, e os teus olhos serão abertos. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui vendo, aleluia, a glória de Deus sobre você, em nome de Jesus. Vai orando agora em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.